Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quinta Pod. Amanhã é a comemoração de um marco histórico muito importante para a nossa nação. E para isso, convidamos nosso professor de História, Gabriel, para falar um pouco sobre esse tema. Oi gente, meu nome é Gabriel e eu sou professor aqui do Instituto Educacional Radiane e hoje a gente vai conversar sobre História. Então, professor, quais foram os principais acontecimentos de 15 de novembro de 1889? Laila, no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele marchou com as tropas militares em direção ao campo de Santana, onde ficava o quartel-general. Lá, ele exigiu a renúncia do Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro do Brasil naquela época. No mesmo dia, o Visconde foi preso e logo à tarde, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, José do Patrocínio proclamou a República e declarou que Deodoro da Fonseca seria o primeiro presidente da história republicana do Brasil. Mas, professor, por que a expressão proclamação da República merece ser problematizada? Então, Lívia, a expressão proclamação da República, ela deve ser entendida como um eufemismo que tenta suavizar o que de fato aconteceu, que foi, na verdade, um golpe militar, o primeiro dos muitos golpes militares que nós vamos vivenciar durante a história republicana brasileira. Então, professor, terceira pergunta. A instalação da República no Brasil contou com o apoio popular? Laila, o golpe da República, ele não teve participação popular. Há um cronista da época chamado Aristides Lobo que ele afirmou que a população brasileira assistiu à marcha do exército brasileiro como se fosse uma parada militar. Eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Então a gente pode dizer que o golpe militar, na verdade, ele foi articulado pelas elites brasileiras e não houve sequer nenhuma participação popular. O povo brasileiro só ficou sabendo da proclamação da República no dia seguinte, logo no dia 16 de novembro. Quando a gente pega, por exemplo, as primeiras fases da história republicana, nós temos a República da Espada, que é comandada apenas por militares, a República dos Bacharéis e logo a República das Oligarquias, onde todo o governo brasileiro, todo o governo republicano brasileiro vai ser comandado pelas oligarquias de São Paulo e Minas. Professor, última pergunta. Quais livros o senhor recomenda sobre esse período? Meninas, existem dois livros que são referências sobre esse período e eles são livros de um mesmo autor, chamado José Murilo de Carvalho. Primeiro, a gente chama ele de Formação das Almas. Ele vai explicar como que as elites brasileiras tentaram construir uma certa identificação do povo brasileiro com o regime republicano. Já o outro livro, ele se chama Bestializados. E ele vai mostrar o quanto que a população brasileira estava apática, o quanto ela ficou alienada do processo de transição do Império para a República. Essas são duas obras referências para vocês entenderem a atuação das elites e a não participação do povo brasileiro no processo de instauração da República. Obrigada pela participação hoje, professor. E esse foi o Quinta Pod de hoje. Muito obrigada e nos vemos na próxima. Bom feriado!